Olá, meu nome é Eduardo Ancrim e esse vídeo tem como objetivo apresentar o meu trabalho de iniciação científica, Brasília Venda, o imaginário sobre a capital em anúncios classificados, de 1958 a 1960. Definição do tema. A partir de seleção inicial de anúncios classificados veiculados em jornais em circulação em fins da década de 1950, foi possível ver uma robusta participação do capital privado na comercialização de lotes e terrenos, tanto em Brasília quanto no entorno do Distrito Federal. Verificou-se, então, a oportunidade de analisar dinâmicas e imagens relativas ao empreendimento imobiliário inicial de Brasília, a partir de uma fonte em grande medida inexplorada pela historiografia pertinente à capital. Definiram-se então os seguintes objetivos: abordar os agentes envolvidos com a comercialização de lotes e terrenos em Brasília e seu entorno, identificar processos subjacentes à comercialização de lotes, sobretudo no que diz respeito às áreas visadas para novos empreendimentos e as restrições impostas pela nova CAP, e analisar o modo como o imaginário envolvendo a construção de Brasília foi apropriado em imagens e textos de anúncios classificados entre 1958 e 1960 para alavancar empreendimentos e persuadir compradores. Metodologia. Para essa pesquisa, a metodologia foi dividida em 3 partes. Primeiro, a seleção. A partir de pesquisa prévia, foram definidos o universo de periódicos que seriam utilizados. Foram escolhidos os periódicos Correio da Manhã, Diário da Noite e a revista ilustrada O Cruzeiro. O recorte temporal aqui adotado vai de 1958, quando a venda de lotes na capital teve início, a fins de 1960, permitindo acompanhar os anúncios veiculados no ano de sua inauguração. Coleta. Nessa etapa, foi utilizada a Hemeroteca Digital Brasileira, no site da Fundação Biblioteca Nacional, que possui todas as edições dos impressos escolhidos digitalizada. Nessa plataforma foi realizada uma busca extensiva, onde, seguindo o recorte escolhido, todos os anúncios classificados e matérias relevantes foram coletados para prosseguir com o estudo. Terceiro, a análise. Após a coleta, seguimos com a análise do material recolhido. Nessa etapa, levamos em conta a bibliografia acerca da narrativa por trás da Fundação de Brasília e da atuação da nova CAP, trabalhos acerca de dinâmicas imobiliárias envolvendo o uso do solo, além dos estudos sobre a utilização de periódicos e anúncios como fontes históricas. Resultados. Foram coletados cerca de 900 anúncios, que se apresentam de formatos e proporções variadas. Na imensa maioria, são pequenos anúncios com textos curtos dentro da seção de classificados. Há ainda anúncios maiores que chegam a ocupar laudas inteiras, por vezes com o desenho dos monumentos projetados por Niemeyer, pequenos mapas ou perfil das emblemáticas colunas do Palácio da Alvorada. Em comum, todos eles anunciam imóveis, apartamentos, salas, terrenos em que referência a Brasília é fundamental para atrair compradores, mesmo nos casos de terrenos situados fora da capital. Os anunciantes são diversos, passando de agentes estatais envolvidos na construção de Brasília, como a Nova Cap e a Caixa Econômica, proprietários e corretoras anunciando lotes únicos, até construtoras e grandes incorporadoras divulgando unidades residenciais ou comerciais em empreendimentos vultuosos. Percebe-se o uso de diversas estratégias por meio dos anunciantes para impulsionar seus produtos. Destaco aqui, em especial, a ressignificação de ideias e símbolos desenvolvimentistas, a representação de maior e menor veracidade referentes à arquitetura e urbanismo da nova capital e, em empreendimentos no Goiás, o uso de toponímia alusiva ao universo simbólico da capital para denominar os empreendimentos. Quanto às dinâmicas imobiliárias, o gráfico apresentado, que quantifica os anúncios coletados no Correio da Manhã conforme a localização interna, em azul, ou externa, em laranja, ao Distrito Federal, mostra que a presença de anúncios de lotes dentro do Distrito Federal entre os anos de 1958 e 1959 é modesta, reflexo de medidas restritivas impostas pela nova CAP, como a proibição da comercialização de lotes por intermediários a partir de dezembro de 1958. No entanto, a partir da inauguração da capital, em abril de 1960, há um aumento significativo desses anúncios, indicando que a nova CAP deixara de exercer controle estrito sobre comercialização de lotes, ao mesmo tempo em que agentes privados buscavam tirar partido do momento de euforia com a nova capital. Ademais, nota-se, durante todo o período de recorte, uma forte especulação fora do DF, expressada pela presença de anúncios fora do Distrito Federal por agentes privados utilizando do universo alusivo de Brasília e seus símbolos. A análise dos anúncios em periódicos selecionados no período de 1958 a 1960 revelou algumas dinâmicas relativas à comercialização de lotes em Brasília e ao imaginário ali expresso. Brasília, nesse universo de anúncios, mostra-se não só como objeto de especulação por meio de anúncios de lotes e terrenos lá situados, mas também como mote importante para anunciar imóveis localizados fora dos limites do Distrito Federal. Ademais, as imagens veiculadas nos anúncios moldam o imaginário que se apropriou e deu novos sentidos às imagens veiculadas pelo ideário do nacional-desenvolvimentismo e pelos discursos políticos de JK e seus apoiadores. Ademais, nota-se o potencial de estudos dessa fonte para a historiografia de Brasília. Obrigado.